Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no profeta Amós. Amós não é um literato como Isaías. Ele mesmo assume que ele tocava boiada, mas foi de lá que o Senhor o chamou para profetizar. Sua linguagem é forte, é dura, mas é precisa e muito atual. Amós passaria hoje por nós como um pregoeiro da palavra em igualdade de condições a qualquer pastor, qualquer mensageiro, tamanha a sua atualidade. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Mais uma vez postemos-nos em pé, acompanhemos com atenção a leitura bíblica. Amós 8, 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Nós te somos gratos, Senhor, porque nós temos a tua palavra, porque ela nos alimenta, porque ela traz o nutrimento necessário para as nossas almas, porque ela está à nossa disposição, porque podemos fazer uso dela para anunciar aos povos o teu grande amor em Cristo Jesus. Mas, Senhor, nos assombra a mensagem do profeta, que vem dias em que haverá fome sobre a terra, fome de ouvir as palavras do Senhor, e vão correr, vão procurar, e não vão achar a palavra do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e fala aos nossos corações nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Esta data é marcada por ser o aniversário da Sociedade Bíblica do Brasil. A sociedade hoje, precisamente, está comemorando 70 anos. Até 1948, nós dependíamos da produção do material da Bíblia, só um testamento, a Bíblia inteira, ou excertos dela, vindo das sociedades bíblicas americanas e inglesas. Mas aprove ao Senhor levantar pessoas para constituir a Sociedade Bíblica do Brasil, e com isto passamos a produzir esse material não só para nós, mas para o mundo todo. A Sociedade Bíblica do Brasil é a segunda maior sociedade bíblica no mundo hoje a produzir literatura. E tenho a honra de, por muitos anos, já fazer parte, quer do seu diretório estadual, do qual sou presidente, termino meu segundo mandato agora, não tem uma segunda reeleição, e pensei que ia ficar livre disso, agora eu faço parte do diretório nacional, e aí a gente vai continuar trabalhando por esta causa também, graças a Deus. E nossa liturgia do culto tem nos direcionado, mercê das apresentações natalinas das crianças, nesta perspectiva da palavra de Deus. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. A palavra de Deus que cantamos agora é fonte da celeste vida. E a passagem que lemos agora, que se de um lado nos assombra, nos assusta, nos deixa indagativos, ela vem em nosso socorro, para rendermos graças a Deus pela vida das sociedades bíblicas e pela existência da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. No culto das 9 horas, tecemos também diversos comentários a propósito deste evento. Fome. Se há uma realidade extremamente assombrosa, é a da fome. Quando imagens chegam até nós de crianças esquálidas, magérrimas, alocadas em determinados lugares do nosso planeta hoje, eu não estou falando do passado, eu não estou falando de tempos de guerra que já passaram, hoje, nós ficamos assim, perplexos, ficamos assustados, assombrados. É provavelmente a fome que leva a este estado de coisas que nos permite pensar
a humanidade chega ao seu limite de baixeza. A humanidade alcança a condição mais triste que poderia ter. Algumas vezes, esta realidade é fruto de meras enfermidades, uma anorexia de várias ordens, mas muitas vezes é por falta de pão mesmo, porque a comida não chega na casa de muita gente que nem casa mais tem. Por isso a mobilização das populações diante de tragédias, seja pelo incêndio, seja pelo volume das águas, seja por qualquer razão, para que chegue até estas pessoas o mínimo de alimento, um pouco de água, é sempre saudado com muito louvor, com muito elogio. Mas quando a fome não alcança só o corpo, mas alcança a alma, quando a fome é uma realidade do profundo do ser, chegamos então a ultrapassar aquele limite anterior, porque estamos diante de uma realidade que nos move na direção da eternidade. Eternidade para a vida ou eternidade para a morte. A palavra do Senhor, a palavra profética em especial, ela sempre tem duas dimensões. Uma escatológica, aquela que diz respeito a algo que deve acontecer nos últimos dias. A palavra escatológico vem de escatom, que tem o sentido de último, né? No limite, no estertor. Mas ela também tem um sentido existencial, uma realidade que pode ser aplicada aqui e agora, no momento que estamos vivendo, ou já acontecido, ou que virá ainda a acontecer. E eu quero entender que nesta manhã, ao comemorarmos uma data tão importante do nosso calendário, e dando graças a Deus por dispormos de um exemplar da Bíblia, no mínimo, porque geralmente temos mais nas nossas casas, nós podemos aqui também reconhecer a importância e o valor de não passarmos fome da palavra de Deus. Porque primeiro de tudo, esta fome, ela gera uma subnutrição espiritual. Nós somos hoje uma geração espiritualmente subnutrida. E é um enorme paradoxo, porque temos a palavra do Senhor distribuída mundo afora. Temos a palavra de Deus nas mais diversas versões. Você mesmo possui na língua portuguesa várias opções para até fazer comparações, ampliar o seu conhecimento. No entanto, você está subnutrido espiritualmente. Falta apego, falta aplicação, falta desejo, falta compromisso com a palavra. E esta subnutrição espiritual é que nos fragiliza diante das situações adversas, diante dos momentos críticos, naquela hora em que a nossa fé é requerida e a gente não sabe onde é que deixou, qual foi a gaveta em que a gente escondeu a fé, porque ela se esconde no conhecimento da palavra de Deus. A fome da palavra do Senhor é vista neste quadro de subnutrição espiritual, mas que também nos remete a uma fragilidade moral. Hoje, com toda a possibilidade de nos aplicarmos às Escrituras, de mostrarmos verdadeiro interesse nas suas lições, de absorvermos o seu conhecimento, vamos deixando de lado. E, num primeiro plano, nos sentimos fragilizados espiritualmente, no outro, fragilizados moralmente. Os valores e os princípios estão sendo deixados de lado. O erro já não é mais visto como tão errado assim. É relativo, depende das circunstâncias. O pecado mesmo não tem mais o colorido forte que ele tinha para nos chamar a atenção de que isto ofende a glória de Deus, de que isto não concorre com a vontade do Senhor. Mas nós vamos dourando a pílula e nós vamos aceitando as coisas de uma maneira natural, de tal sorte que quando de repente alguém levanta uma bandeira daqueles valores e princípios permanentes, daquilo que foi o valor que assegurou a existência da nossa civilização, alguém até estranha.
Alguém até acha, mas como? Já não se pensa mais assim? Esse povo é retrógrado, esse povo é conservador. Aliás, é a marca que estão impondo sobre o povo cristão e evangélico no Brasil de hoje. Graças a Deus que somos conservadores, porque aquilo que não se conserva apodrece, falta sal para salgar a esta terra. Então vá se acostumando a isso. No entanto, a fragilidade moral perpassa as instâncias da nossa vida, as áreas onde atuamos, e de tal maneira que muitas vezes nós também nos sentimos claudicantes. E junto com a subnutrição espiritual e a fragilidade moral, percebemos também que esta fome da palavra tem gerado a perda do ímpeto proclamador, ou seja, da pregação do Evangelho, do anúncio da graça de Deus, de evangelizar os povos, de fazer a obra missionária de que fomos incumbidos, e por uma razão muito simples: a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração está cheio de imoralidades, se o nosso coração está cheio de vãs filosofias, se o nosso coração está superlotado de conceitos equivocados, nós só vamos pregar isso, nós só vamos falar disso, nós vamos distorcer o Evangelho. Mas quando nosso coração se enche da palavra de Deus, a gente não consegue retê-la, e a gente vai pregando para todo mundo, a gente vai pregando até para poste na rua, que a gente não consegue segurar. E é só fazer um teste. O tempo que a gente gasta pessoalmente ou por rede social, falando de política, de ideologia, de pensamentos vãos, e o tempo que a gente gasta para mandar uma mensagem do amor de Deus, da graça de Cristo, de pegar o telefone, ligar para alguém e falar entre nós com salmos, como Paulo ensina na carta aos Efésios. Não, a gente liga para o outro para fofocar, para criticar, para reclamar, não é mesmo? Porque estamos com fome da palavra. Haverá dias em que haverá fome, correrão, procurarão a palavra do Senhor e não a acharão. Mas hoje, nesta manhã, nós somos instados a nos aproximar da palavra, a não perdermos a bênção de que ela está à nossa disposição, que ninguém precisa passar fome da palavra, que ninguém precisa ser um subnutrido espiritual, menos ainda alguém cujos valores morais são frágeis, e enchermos-nos do ímpeto proclamador para o qual o Senhor nos chamou como igreja que se chama pelo seu nome. Por isso eu quero rapidamente tecer 4 comentários neste objetivo de aproximarmos-nos da palavra. Primeiro de tudo, que nós nos aproximemos da palavra como necessidade de primeira ordem. Observe bem, a ideia do profeta Amós gira em torno da fome. Deu fome, a gente precisa comer. O estômago começa a roncar, está na hora da gente fazer uma refeição. Culto de 11 horas, que passa muito de meio-dia e meia, o pastor já começa a ouvir os burburinhos do estômago de vocês, né? Tem pastor que é surdo, não ouve, vai embora, é 2 horas da tarde, vocês estão morrendo de fome, né? O que vale para a nossa necessidade fisiológica, o número de refeições sugeridas, né? E que graças a Deus a gente pode fazer e deve fazer a melhor possível, né? Não é comer demais, mas é comer corretamente. Nós temos que tratar a abordagem à palavra da mesma forma. Temos que ter fome da palavra. Está na hora, está no momento. Vamos nos dedicar a isso. Vamos buscar ao Senhor por intermédio da palavra. Vamos gerar uma rotina diária. Não está dando tempo, pastor. A gente acorda e já tem que sair, e já deixar filho em escola, e o trabalho, a gente acorda um pouquinho mais cedo. Experimenta isso. Ah, mas não dá para acordar muito cedo, porque a gente vai dormir muito tarde. Então vai dormir um pouco mais cedo. Gasta menos tempo com coisas que não vão acrescentar à sua vida, ou no começo do dia, ou no fim do dia, que vai sobrar mais tempo
para fazer igual o salmista, que já apresentava a sua oração desde a alvorada e ficava esperando as respostas do Senhor, respostas que vinham na sua palavra. Quem busca o Senhor desde o início do dia vai sendo respondido ao longo do mesmo. Mas há outros momentos também apropriados para abordarmos a palavra, aproximarmos-nos da palavra como uma necessidade de primeira ordem. Eu preciso me alimentar da palavra. Ter esse sentimento de que não basta comparecer à casa do Senhor dominicalmente para recepcionar uma mensagem vinda deste ou daquele pregador. Eu quero me alimentar todos os dias da palavra. Eu tenho certeza que se você hoje se banquetear, assim que terminarmos o culto com a sua família, é justo que assim o seja, você não vai ficar uma semana inteira sem comer. Não dá. Você precisa comer todos os dias. Com a palavra é a mesma coisa. Se você está só se alimentando da nossa proclamação dominical aqui, você não está cumprindo com aquilo que o profeta está indicando para nós como necessidade de primeira ordem. Em segundo lugar, aproximarmos-nos da palavra com empenho, o empenho no seu conhecimento. Acho notável que o versículo 12 fale que as pessoas andarão de mar a mar e de norte a oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra. 3 verbos aqui que demonstram interesse, que denotam paixão, que levam a pessoa a se empenhar. Andar, correr, procurar. Andar em busca da palavra, procurá-la de verdade, correr se necessário. Às vezes esse correr é literal mesmo, a gente está muito agendado, muito corrido, é compromisso aqui e ali, tem que chegar correndo mesmo, né? Alguns mesmo chegam ao culto esbaforidos. Ai, mas eu não queria perder. É bom que seja assim. Mostra o seu empenho, mostra o seu interesse. É gastar tempo e gastar energia. Não basta apenas criar a rotina. É preciso que nesta rotina, que demonstra que você está fazendo isso como necessidade de primeira ordem, você esteja realmente dedicado. Você esteja ali interessado. Você vai pesquisar, você vai para trás, vai para frente. Você está almejando conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Receber continuadamente a mensagem fundamental do Evangelho, do amor de Deus em Cristo Jesus. Estamos nesta antevéspera natalina, os cantos nos embalam, as festividades que já vão se multiplicando, mas parece que Cristo vai sendo deixado de lado muitas vezes. Há mesmo quem consegue construir um Natal sem Jesus, cada vez mais, e ainda tem a coragem de chamar de festa de Natal, mas chamar de qualquer coisa, menos de Natal, porque Jesus está de fora, o Salvador está de fora. Falta este empenho no conhecimento da palavra. Aproximar-se da palavra como necessidade de primeira ordem é fome mesmo, preciso me alimentar, com empenho, vou atrás, vou correr, mas aproximar-se da palavra no propósito de vivê-la. Agora a coisa pega. Não se trata apenas de um exercício intelectivo, de um deleite e uma recreação, um momento que ganha corpo em nós e a gente pode até recitar em verso e prosa. E algumas pessoas, dada a sua memória privilegiada, podem tomar o microfone e recitar passagens longas da Bíblia que nos deixam embevecidos. O negócio é saber se está colocando em prática, se está vivendo no cotidiano, se está naquelas horas limite optando pela alternativa bíblica e não a não bíblica, porque esse é o teste. A gente falar aqui que conhece a palavra, que sabe os caminhos do Senhor, que sabe que a mentira é mentira, a verdade é verdade, que o erro é o erro, o certo é o certo,
que o bom é bom, o ruim é ruim. É fácil, não tem erro. Você vai receber a folha e vai fazer o X no lugar certo. Mas quando você estiver na tentação, quando a sedução quiser levar você pelos descaminhos da vida, quando os oferecimentos deste presente século se apresentar diante de você, aí é que você testa se você nutriu-se da palavra de que você tinha fome e que você empenhou-se no seu conhecimento, porque você está no propósito de vivê-la. Jesus advertiu muitos dos que já o acompanhavam, mas principalmente os que só iam junto, mas não estavam acompanhando Jesus. Ele diz assim: nem todo que me chama de Senhor, Senhor, sabe, faz a vontade do Pai, mas o que vem a mim, foi bom, já deu uma caminhada, veio, ouve, melhorou ainda, porque muita gente vem e não ouve, não presta atenção, não se aplica, mas o que vem, ouve e pratica, esse é prudente, esse é sábio, esse está construindo a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Por isso é mistério que você aproxime-se da palavra no propósito de vivê-la. E finalmente, aproximar-se da palavra com o dever missional de difundi-la. Você vai encher-se dela, você vai transbordar dela. Você não vai reter consigo esse caudal enorme da água viva. Você é canal de bênção. Você vai transbordar para tantos quantos precisam desta mesma mensagem. Nós temos o privilégio de portar a palavra, de meditar nela. Já desenvolvemos as nossas rotinas, mas ao nosso derredor multiplicam-se as pessoas que de um lado desconhecem esse valor, de outro até zombam dela, mas aquele em quem a palavra de Deus habita profundamente, isso não se contém, isso não se retém. Nós nos tornamos referência, nós nos tornamos o baluarte que pode servir de apoio, de sustentáculo para tantos quantos precisam desta mesma mensagem. Então nós vamos nos aproximar dela para que esta fome seja mitigada, para que esta necessidade seja preenchida, para que o nome do Senhor seja de todos conhecido. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém.